Graça e paz, meus irmãos, muito bom dia. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e traga paz, traga esperança para o coração de cada um. Hoje eu quero falar sobre um milagre muito grande que aconteceu na vida de uma mulher que ficou determinada a lutar pela solução de um problema que ela estava passando. E ela foi tão ousada que ela alcançou aquela cura, aquele milagre na vida dela. Ela usou a sua fé e teve ali resultados grandes sobre a vida dela e ficou livre daquele mal que ela estava padecendo, que é a mulher do fluxo de sangue. Está escrito aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 25 até o 34, que diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe proveitando, e isso antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: Se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vê que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? Ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Aqui nós sabemos aqui que Jesus ele andava sempre rodeado de uma grande multidão. Alguns ali para ouvir a palavra, outros para receber alguma cura, algum milagre. E a situação desta mulher é o seguinte: se a gente for olhar dentro do contexto cultural, lá na lei de Israel, na lei de Moisés, na lei judaica, proibiria uma mulher, quando ela estava nesse período de estar vivendo em sociedade, de viver ali no meio de outras pessoas, porque uma mulher, no período do seu fluxo, ela era considerada como imunda ali na lei de Moisés. Essa mulher, ela não estava apenas sofrendo com esse fluxo de sangue, mas ela estava sofrendo preconceitos, porque havia 12 anos já, não era 12 dias, nem 12 meses, era 12 anos que ela estava sofrendo com esta enfermidade. E isso ela não era tida apenas como imunda, mas ela era tida como uma amaldiçoada, porque geralmente um fluxo de uma mulher não dura esse tempo todo. Ela estava com 12 anos, perdendo sangue, sofrendo essa hemorragia. E o texto fala aqui que ela gastava tudo que ela tinha com os médicos, com a medicina daquela época, mas nada resolvia a situação dessa mulher. Mas antes ela ia indo de mal a pior. Ela estava gastando tudo que ela tinha, já estava isolada da sociedade, estava isolada da família, pela lei judaica ela era tida como imunda, e também estava perdendo seus bens, estava perdendo seu dinheiro. Até que aconteceu algo na vida dessa mulher. O texto fala que ela ouviu falar de Jesus, dos milagres que Jesus operava, das maravilhas que Jesus fazia. Então ela tomou uma decisão na vida dela muito importante. Ela falou assim: eu vou ir lá até com Jesus. Eu tenho certeza que se eu somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curado. Essa mulher tomou uma decisão diante de uma situação a qual ela já estava perdendo as esperanças de ser curada daquela enfermidade, daquele fluxo de sangue, porque a medicina não lhe tinha um resultado positivo. Então ela usou a fé dela e acreditou ali que ela seria curada ao tocar nas vestes de Jesus. Só aí ela enfrentou algumas coisas na vida dela. Primeiro, ela enfrentou o preconceito, porque ela era tida como impura. E também ela enfrentou outra coisa, porque a lei judaica, uma mulher não poderia ficar saindo desta forma no meio da multidão, mas elas viviam mais isoladas. E essa mulher resolveu usar a fé dela. Ela chegou lá no meio da multidão, não ligando para os preconceitos, para o que o povo ia falar. E a Bíblia fala que ela chegou por detrás de Jesus e tocou nas vestes, não no corpo de Jesus, mas tocou nas vestes de Jesus. E através daquela ação, daquela fé que ela teve, na hora ela foi curada. E Jesus percebeu ali que tinha saído virtude
virtude, tinha saído poder do corpo dele, ele olhou para trás e perguntou para os discípulos quem foi que tinha tocado nele. Jesus já sabia quem tinha tocado, mas ele queria ver a confissão daquela mulher. Aos discípulos falou assim: mestre, a multidão te aperta, como é que você pergunta quem é que te tocou? Não tem como explicar, Senhor, todos estão te tocando. Mas Jesus falou: não, me tocaram diferente, foi de uma forma diferente, porque eu senti sair virtude. E aquela mulher chegou ali tremendo, que fala aqui no texto, que ela chegou tremendo e temendo, porque ela tinha tocado nas vestes de Jesus, mesmo sendo considerada como imunda diante da lei. E diante da lei, tudo aquilo que ela tocasse também ficaria imundo, por causa dessa maldição que ela estava carregando, de estar com essa enfermidade, com esse fluxo há 12 anos. Então ela chegou ali, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. E Jesus perguntou quem tinha tocado, e ela confessou ali que foi ela que tinha tocado nas vestes de Jesus. Aí ela chegou e Jesus virou para ela e falou assim: filha, a tua fé te salvou, ser curada deste teu mal. Um texto muito maravilhoso, uma passagem muito grandiosa. Nós vemos algumas coisas que aconteceu aqui. Primeiro, aquela mulher não se deu por vencida. Ela não desistiu, mesmo que o dinheiro dela, mesmo que tudo aquilo que ela tinha de bens conseguiria resolver o problema dela. Ela acreditou ao ouvir falar de Jesus. Então, através da fama de Jesus, ela foi até Jesus e foi curada. Outra coisa, essa mulher enfrentou o preconceito das pessoas. Ela não se deu ali, não deixou se levar pelo aquilo que o povo pensava dela, mas ela falou: não, eu vou ir lá, vou enfrentar todas essas dificuldades. Ela começou a rastejar no meio da multidão, porque eram milhares, eram muitas pessoas que ficavam ali querendo ouvir Jesus falar, querendo receber de Jesus algum milagre. E a oportunidade que Jesus estava passando lá perto dela, que ela agarrou esta oportunidade e tocou nas vestes de Jesus e foi curada daquele mal. Uma coisa que estava acontecendo há 12 anos, que a medicina não tinha cura, Jesus curou ela através da fé dela. E aqui nós vemos como é importante, né, a nossa fé, nós acreditarmos, nós mantemos as esperanças, porque aquilo que o dinheiro nosso não resolve, aquilo que a medicina não resolve, aquilo que um homem não resolve para nós, Jesus resolve. E Ele ainda cura, Ele ainda faz milagres, e Ele ainda faz maravilhas na vida daqueles que crêem. E aquela mulher, além dela ser curada daquele mal, daquele fluxo de sangue, ela pôde viver em sociedade novamente. Ela não precisava mais de viver isolada por causa da lei que mandava uma mulher, nesse período, se isolar da sociedade para não ter como imunda ali aquelas pessoas que também tivessem contato com ela. E ela recebeu um grande milagre da parte do Senhor. Eu não sei qual que é o milagre que você está esperando, mas Jesus, Ele ainda cura, Ele ainda faz milagre. Você possa usar a sua fé e depositar e tocar nas vestes do Senhor pela fé e ser curado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um, e nós vamos orar agora em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, eu te agradeço por esta palavra, por este milagre, ó Deus, a qual narrou aqui a sua palavra, meu Pai. Aquela mulher, ela usou a fé dela, ela aproveitou a oportunidade que ela tinha a encontrar com o Senhor. Ela enfrentou aqueles preconceitos, ó Deus, enfrentou aquelas coisas que estava sempre assim querendo jogar ela mais para baixo, mas ela não deixou se levar pelo que as pessoas pensavam ou pela situação, pela circunstância. Existem muitas pessoas hoje, ó Deus, que têm gastado tudo que têm procurado a cura, talvez não apenas de uma enfermidade física, mas a cura, meu Deus, de uma enfermidade psicológica, emocional, meu Pai. Tem gastado muito, tem feito várias coisas, ó Deus, para estar curada daquele mal. Mas nós sabemos que o Senhor cura, que o Senhor traz milagre na vida daqueles que creem, ó Pai. Que nós possamos não buscar, ó Deus, apenas a nossa cura por uma enfermidade, mas também, meu Deus, possamos buscar do Senhor a nossa salvação. Estar na Tua presença, que é o melhor que nós podemos fazer, é estar na presença do Senhor. Abençoe a vida de todos aqueles que estarão ouvindo esta palavra, meu Pai. Que eles sejam, meu Deus, curados de todo mal, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Vocês tenham uma excelente segunda-feira. Que a paz do Senhor esteja no teu coração.